versículo de número 1. Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 1 em diante. Depois você prepara aquele fundo musical a nós, por gentileza. Louvar a Deus pela vida de nossos pastores, pastor Denis, a pastora Príscila. Que Deus em Cristo possa continuar superabundando toda sorte de bênçãos sobre esta casa, sobre esta família, que é a família de nossos pastores. Louvar a Deus pela vida dos obreiros desta casa, o irmão Cleifan, está na minha cabeça, eu fiquei com medo de falar errado. O irmão Robertinho, e mais uma vez revê-los. Como é bom estar aqui com vocês, cooperando uma vez mais. Glória a Deus. Vamos ler Ezequiel capítulo de número 1, versículo 1. Diz assim o texto sagrado, a palavra de Deus. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu, Ezequiel, no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Búzio, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Eu quero ler esse versículo, ou esses 2 versículos uma vez mais, 3 versículos. E eu quero ressaltar algumas coisas. Vamos juntos lá devagarzinho para nós construirmos um raciocínio. E aconteceu, diga comigo, e aconteceu. O 30º ano, no 4º mês, no 5º do mês, e estando eu no meio dos cativos, e eu aqui é Ezequiel, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. E eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Búzio, sacerdote da terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Diga comigo, a mão do Senhor. Amém? Queridos, aos vossos assentos. Queridos, eu estava assentado hoje e mexendo nas redes sociais, apareceu um cartaz de uma igreja que eu já preguei no mínimo umas 10 vezes. E quando apareceu esse cartaz, tinha uma temática proposta para a campanha. E a temática da campanha era o Vale de Ossos Secos. E eu comecei a pensar alguma coisa sobre o Vale de Ossos Secos no capítulo 37 do livro de Ezequiel. Só que pensando algumas vezes que já pude ministrar nesse texto, o versículo 1 do capítulo 1 que nós lemos saltou no meu coração e ardeu no meu peito, porque antes de Ezequiel passar pelo vale de ossos secos, Ezequiel teve que passar pelo vale da sua própria alma. Aleluia, Jesus. Quando Ezequiel está em Jerusalém, mais ou menos por volta de 597 a.C., Ezequiel está sonhando acordado. Porque Ezequiel não é qualquer pessoa. Ele é filho de um sacerdote. Para que você entenda o que é um sacerdote naquela época é muito mais do que um líder religioso. Para aquela época, o sacerdote, ele era uma das principais pessoas
naquele país. Imagina que o sacerdote é a espécie de um presidente da república nos nossos dias. Aleluia, Jesus. Ezequiel não é filho de qualquer pessoa. Ezequiel é filho de uma das pessoas mais importantes que existem naquela terra. E a certeza que Ezequiel também seria alguém é que a linhagem sacerdotal passava de pai para filho. Ou seja, Ezequiel estava traçado para ser a mesma coisa que o seu pai era. O que as pessoas olhavam para Ezequiel e diziam era: Ezequiel, o teu pai é uma pessoa importante. E você também será uma pessoa importante. Tudo isso se resultava aos 30 anos de idade, quando Ezequiel iniciava então o ofício rumo à prática sacerdotal. Só que 5 anos antes de Ezequiel realizar o seu sonho, houve a invasão de Babilônia em Jerusalém. E acontece algo horrível. Os babilônicos que invadiram a cidade santa levam aquele povo cativo, escravo. Diga comigo, escravo. Agora você imagina alguém que sonhou em ser um dos homens mais importantes do país se tornar um mero escravo. No 30º ano, era para ser o pior ano da vida de Ezequiel. Esse ano que Ezequiel está vivendo aos 25 anos de idade, era para ser o pior ano da sua vida. Afinal de contas, os seus sonhos se tornaram em frustração. O que ele almejou se tornou em fracasso. Eu vim falar para alguém aqui nesta noite que adentrou a este culto, que está dizendo: Tiago, eu preparei esse ano para ser um dos melhores anos da minha vida. Afinal de contas, ninguém inicia o ano esperando viver o pior ano. Ninguém iniciou 2025 achando que esse seria o ano mais difícil da sua vida. Pelo contrário, nós planejamos, na verdade. A gente não fez aquela lista, senão no papel, na mente, no coração, de sonhos, realizações, projetos, planos que nós tínhamos e temos para realizar esse ano. Ezequiel também fez. No 30º ano, Ezequiel colocou: esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou estudar aquilo, esse ano eu vou me preparar, pois faltarão apenas 5 anos para eu exercer o ofício sacerdotal e ser uma das pessoas mais importantes desse país. Mas quando chegou o 30º ano, o sonho sacerdotal havia sido abortado. Olha para cá. E quando o sonho aborta, o texto inicia, versículo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando Ezequiel no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. Glória a Deus. Aleluia. Diga comigo: se abriram os céus. Escute a primeira lição desta noite. Quando as portas da terra se fecharam, as portas do céu se abriram. Glória a Deus. Aleluia. Não se desespere. Quando a porta de emprego na terra se fecha, o céu permanece com a sua porta aberta. Eita glória. Quando as enfermidades nos assolam e a gente vê que as portas da medicina se fecharam, a porta do milagre do céu, ela permanece aberta. Glória a Deus. O problema é que o nosso pescoço é como pescoço de porco, não olha para cima. Eita Jesus. A gente acostuma a vir olhando só para baixo, só na horizontal das coisas. E Ezequiel teve que aprender que junto ao rio Quebar, no meio dos cativos, há uma solução: olhar para cima. Glória a Deus. Aleluia.
Aliás, não foi o salmista que disse: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu olharei para os montes. Eita, Jesus. Para olhar para os montes, não tem que olhar para cima. Eita, glória. Ei, o que está acontecendo no meio desse cativeiro, que eu contextualizo para os dias de hoje, nesse Brasil, a economia, a política, a ideologia, pouca coisa vai mudar. Aliás, no país que nós estamos vivendo, não dá para mudar o país, mas dá para mudar você. Eita, glória. Se abriram os céus. Aleluia, Jesus. O que era para ser o ano de maior sofrimento, Deus estava transformando no início de um novo tempo. Glória a Deus. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo, mas lá vai uma palavra. Alguém disse: é o fim, mas Deus disse: é um novo tempo. Glória a Deus. Aleluia. Eu profetizo para quem crê nesta noite: haverá um tempo de voar nas asas de Deus e acreditar que as promessas dele cumprirão. Aleluia. No meio do sofrimento há uma porta de alívio. Eu creio, Senhor. Aleluia. Se prepare, porque o texto diz que o céu se abriu Eita, glória. e eu vi visões de Deus. Aleluia, Jesus. Diga comigo: visões de Deus. Visões de Deus. Porque é no tempo de sofrimento que Deus faz coisas novas. E se eu fosse tu, eu começava a se preparar. Se eu fosse tu, eu andava com um caderno do teu lado Eita, Jesus. e uma Aleluia. caneta pronta para ser usada. Glória a Deus. Porque Deus vai lhe dar visão no meio da normalidade. Oh, glória. Você vai estar em casa, a visão vai vir. Se eu fosse tu, eu pegava a caneta e escrevia. Oh, aleluia. Porque Deus vai dar novas estratégias, Deus vai dar hinos novos, Deus vai dar mensagens novas, Deus vai dar pensamentos novos, Deus vai dar visões. Oh, glória. Você vai ver o que ninguém está vendo nesse cativeiro. Eita, Jesus, maravilhoso. Jesus, eu estou tomando posse daquilo que o Senhor está mandando entregar aqui hoje. Glória a Jesus. Aleluia. O que ninguém enxergou até hoje, você vai enxergar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Já como é que faz para ser rico? Não tem muitas formas. Dentre algumas, muitas pessoas que ficaram ricos foi porque teve uma ideia que ninguém teve. Teve uma estratégia que ninguém teve. Teve um método que ninguém teve. Parece coisa simples, sim ou não? Mas que tiveram e revolucionaram. Muitas pessoas que de um dia para o outro tiveram uma ideia, e de repente se tornaram milionários. Teve pessoas que até hoje não tiveram a ideia que você vai ter. Glória a Deus. Porque você vai ver o que os cativeiros ainda não viram. Eita, Deus maravilhoso. Acredite. Deus te fará diferente no meio desta crise. Glória a Deus. Deus te fará diferente no meio desse cativeiro. Aleluia, Jesus. Só que o versículo 2 inicia dizendo: no quinto dia, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim. Versículo 3: veio expressamente a palavra do... Não me ajuda, veio expressamente a palavra do Senhor. A palavra que vem não é palavra de homem. A palavra que vem é palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Se tem uma coisa que pode mudar a tua vida, não é a palavra do pregador. Se tem uma coisa que pode mudar a tua vida, não é a palavra do Cleivano. Se tem uma coisa que pode mudar a tua vida, não é a palavra do irmão Robertinho. Se tem uma coisa que pode mudar a história da tua casa, não é a palavra da pastora Príscila. Se tem uma coisa que pode mudar a tua casa, não é a palavra do presidente da república. Se tem uma coisa que pode mudar a tua família, é a palavra que vem do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pedro estava vivendo qualquer outro dia
à beira do lago de Genezaré. Até que Jesus parou e disse: pescou alguma coisa? Não! Então jogue de novo. Eita glória. Irmão, por Aleluia, que Deus aparece quando a gente está cansado? Pedro havia pescado a noite inteira, sim ou não? Por que Jesus não chegou no início da pescaria? Por que Jesus chegou no final, quando ele já estava cansado? Irmão, eu fico me perguntando, por que Jesus chama a gente quando a gente não aguenta mais? Por que ele não vem no início da noite? Por que ele vem só no final da noite, no início da manhã, quando as nossas forças já não tem mais? Aleluia, Jesus. Aí Jesus chega e diz assim: ô Pedro, Pedrinho, Pedroca, faz o seguinte, joga a rede. Aí Pedro diz: eu vou jogar, mas eu só vou jogar porque é o Senhor quem está mandando. Aleluia, Jesus. Eu não vou jogar porque a política está me mandando, eu não vou jogar porque eu vi na televisão, eu não vou jogar porque o Instagram falou para jogar, eu não vou jogar porque a publicação do Facebook falou que hoje à noite, amanhã está boa para pesca. Não! Eu vou jogar porque a palavra é do Senhor, a palavra é do Senhor, a palavra é do Senhor. Levante a mão nesta noite, levante a mão. Eu acredito que a palavra vai chegar na tua casa e vai causar mudança. A palavra vai chegar e vai causar transformação. Se você quer esta palavra, diga glória a Deus. A palavra do Senhor veio a Ezequiel, filho de Búzios e sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Oh, glória a Deus. Esteve sobre ele a mão. Glória a Deus. Aleluia. Tu sabia que os demônios queriam nos derrubar hoje? Tiago, por que não derrubou? Porque a mão do Senhor estava sobre ti. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho vivido dias de batalha espiritual ferrenhas. E como chego até aqui hoje para cooperar com vocês, é porque a mão. Oh, irmão, se não fosse a mão. Se não fosse a mão, nós não estaríamos aqui. Ei, se não fosse a mão do Senhor, a tua família não estaria aqui. Se não fosse a mão do Eterno, o teu casamento não estaria de pé. Se não fosse a mão do Senhor, a tua juventude, a tua adolescência, não estaria aqui. Aleluia, Jesus. O salmista, certo dia, ele reconheceu a mão do Senhor uma vez mais e disse: 1000 cairão ao meu lado, Oh, Jesus. 10.000 cairão à minha direita, Glória a Deus. mas eu não serei atingido, porque a mão do Senhor Glória a Deus. está sobre mim. Aleluia, Jesus. Guarde o que eu vou lhe dizer. A tua vida não é regida pelos noticiários. A tua vida não é regida por aquilo que dizem ou por aquilo que deixam de falar. A tua vida é guiada pela mão do Senhor. Sabe por que Sadraque, Mesaque e Abednego não se queimaram na fornalha? É porque a mão estava sobre eles. Oh, Deus tremendo. Sabe por que Josafá foi para a batalha e venceu? Porque a mão pelejou por eles. Aleluia, Jesus. Sabe por que Davi venceu Golias? Não foi por causa da sua mão certeira, foi por causa da mão dele que estava sobre a mão de Davi. Glória a Deus. Não é por nossa causa, é por causa dele que nós estamos de pé. Só que se prepare, porque haverão momentos que a mão te levará Aleluia, a um Jesus. vale de ossos secos. Oh, Deus tremendo. Estava bom, não estava, irmão, a pregação? Eu sei que estava boa, mas agora vai ficar ainda pior.
Está com a Bíblia aí. Você já sabe que eu vou devagarzinho, né? Ezequiel 37, versículo 1. Em 10 minutos, 15 minutos, eu já consigo finalizar o raciocínio. Versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ó, a mão do versículo 1. Lembra dessa mão que estava sobre Ezequiel? Permaneceu sobre ele. E essa mesma mão levou no vale. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Versículo 2. E me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. Olha para cá. Às vezes, a mão que nos guardou, a mão que fez milagre, a mão que trouxe providência, também é a mesma mão que nos leva para o vale. Só que a mesma mão que nos leva para o vale, o versículo 2 diz que ela também nos faz passar em volta deles. Você está achando que a crise é para você parar? Não, é para você andar em volta. Eita, glória. Aleluia, Jesus. Ele faz essas coisas, irmão Cliva. É verdade. Enquanto está todo mundo parando na crise, a mão do Senhor está te fazendo andar Eita, no meio dela. glória. Aleluia, Jesus. Só pode te parar aquilo que te move. Se o dinheiro te move, o dia que faltar dinheiro você para. Se a alegria te move, o dia que faltar alegria você para. Se é a saúde que te move, o dia que faltar você para. Mas se é Deus que te move, nada pode te parar. Glória a Deus. A minha fé não está baseada no que vejo. A minha fé está baseada na mão que está me guiando. Glória a Deus. Então, no meio daquele vale, o Senhor perguntou a Ezequiel: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E Ezequiel disse: Senhor Deus, tu sabes. Tu sabes. Versículo 4. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre quem? E diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha para cá, igreja. Profetizar, quando tem vida, é fácil. Agora, profetizar para osso que dá morto, não é difícil. Profetizar quando os filhos são uma bênção é muito fácil. O difícil é quando o filho está no mundo das drogas. Profetizar quando a saúde está do lar é fácil. O difícil é profetizar quando a enfermidade entrou. Profetizar quando tem dinheiro, irmão, eu profetizo olho aberto. Difícil é profetizar quando o dinheiro está faltando. Falar para a gente viva é fácil, difícil é falar para osso. Oh, glória. Escute a verdade. Mesmo que os teus filhos não lhe deem ouvido, profetiza. Mesmo que não lhe ouçam, porque osso tem ouvido, irmão. Tem hora que a gente vai ter que profetizar e ninguém vai nos ouvir. Eita, Jesus. Aleluia. Mesmo que não te escutem, profetiza. Oh, glória. Mesmo que não lhe dê importância, profetiza. Se eu fosse tu, já chegava era amanhã no serviço e dizendo: eu profetizo. Eu tomo posse, eu acredito, eu creio. Aleluia, Jesus. Profetiza para osso, mulher. Glória a Deus. Profetiza para osso. Não foi ele que me mandou profetizar, profetiza. Aleluia. Tiago, ninguém para me escutar. Profetiza. Aleluia, Jesus. O nosso papel é profetizar. Não vale, tu é dois, irmão. Ou tu é profeta, ou tu é osso. Quem é tu? Eita,
a Deus. Até hoje não é Aleluia, profeta. Jesus. Eita glória. Tiago, como é que é esse negócio de ser osso no meio do vale? Osso no meio do vale é aquele que não acredita em nada, não sente nada, não está nem aí para nada. Eita glória. Agora o profeta não vai, é mais ou menos assim, do jeito que está, não fica. Do jeito que está, não vai continuar. Eu creio na mudança. A mão do Senhor me trouxe Aleluia, Jesus. até aqui. Glória seja dada, Senhor. Ramai chore calavácia. Dirgue-me a sua. Oh, glória. Aleluia. Então profetizei como o Senhor me deu ordem e houve um ruído. Houve o quê, irmão? Às vezes não haverá um barulho, haverá um ruído. Tu está esperando um terremoto, não é? E Deus vai vir com ruído. Tu está esperando o profeta chegar e dizer: assim diz o Senhor. E Deus vai vir com um cochicho. Eita glórias. Tu está esperando o profeta marchar até você, pegar no teu braço, dar uma chacoalhada. Não. Deus vai vir na brisa do profeta. Eita Deus maravilhoso. Glória a Deus. Não queira, irmão, não queira entender como Deus trabalha. Às vezes a gente acha que ele vai vir no fogo, no redemoinho, no vento, na tempestade, e ele vem na brisa. Às vezes a gente acha que ele vai vir com a cavalaria, e às vezes ele vem que é o jumento. Irmão. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço. A gente acha que ele vai fazer uma coisa e ele faz um rebuliço para organizar. Tu sabia que Deus é o único que bagunça para organizar? Sabia disso? Aí o texto diz: e os ossos se achegaram, cada um no seu osso. Irmão, eu gosto de osso. Na verdade, eu gosto de anatomia. Por exemplo, esse osso aqui no braço, ele chama úmero. Aonde o úmero se insere, se chama acetábulo. Aqui no cotovelo, nós temos dois ossos que se juntam ao úmero: o rádio e a una. O que o texto está dizendo é: o número não pode se juntar na cabeça do acetábulo femoral. Ele tem que se achegar aqui. A rádio, a una, precisa entrar no oréculo, que é o nosso cotovelo. Escute, esse osso grandão aqui da nossa canela se chama tíbia. Um ossinho aqui na lateral se chama fíbula. Aqui nós temos a rótula, que é a nossa patela. A patela recebe o fêmur. E o texto está dizendo: o fêmur não pode ir para o lugar da tíbia, nem a tíbia para o lugar do fêmur. Sabe o que Deus está nos ensinando? Se tu é úmero, não queira ir para o lugar do fêmur. Fique aonde Deus lhe chamou para estar. Eita glória. Aleluia, Jesus. Me perguntaram no Instagram ontem. Se tu não me segue lá, irmão. Me perguntaram assim: Tiago, qual foi o conselho que tu recebeu ministerialmente? Eu logo disse: não tenha sucesso onde Deus não lhe chamou. Quer fracassar na vida? Tenha sucesso aonde Deus não te colocou. Se Deus me chamou para ser o pai desta família, seja o pai desta família. Não queira ser pai da família de outro. Se Deus te colocou do lado desta mulher, rapaz, honre esta mulher, porque Deus te colocou do aquele lado. Aleluia. Mulher, se Deus te colocou do lado desse homem, viva do lado dele, cada osso no seu osso. Não queira se juntar a outro osso. Fica no teu osso. Olha esse osso aí, mulher. Eita glória. Eu ouvi que tem osso que é difícil de roer. É verdade. Porque antes de Deus fazer alguma coisa na sua vida, Ele vai te organizar. Aleluia, Jesus.
cada osso no seu osso. Irmão, já fazia tanto tempo que eu não pregava essa mensagem, gostei dela. Aleluia. Vou escrever. Cada osso no seu osso. Tiago, o que é o osso? A estrutura do corpo humano. 206 ossos forma a estrutura esquelética. Escute o que eu vou lhe dizer. A transformação do vale só vem depois que ele dá estrutura para você. Deus nunca vai fazer algo se não lhe der estrutura para aguentar o algo que ele vai fazer. É por isso que às vezes vem alguma coisa tentando mexer a nossa estrutura. Tiago, o que mexe na estrutura do osso? A osteoporose, a osteoartrite, a osteodegeneração. Você conhece esse termo? Conhece? Mas eu profetizo. Na tua estrutura espiritual nada vai enfraquecer. Nada vai detê-la. Nada vai pará-la. Deus está lhe dando estrutura. Glória a Jesus. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Cresceu carne, estendeu-se pele, mas não havia neles o espírito. Vamos devagarzinho. Eu terminei no horário. E eu olhei, e eis que vieram nervos. Diga comigo, nervos. Tiago, o que o nervo é no corpo humano? Parte sensitiva. Se eu encostar no irmão Cleivano, eu posso fazer anatomia aqui rapidinho, é porque eu gosto. Eu encostei nele. Os neurônios receptivos da pele dele vai mandar informação para a medula, que fica lá na coluna. A coluna vai mandar informação para o sistema nervoso central, que é o cérebro. Então o cérebro dele vai entender. Alguém encostou. Nervo é o que leva a parte sensível da pessoa até o cérebro. Sabe o que Deus está dizendo quando fala que vieram nervos sobre eles? Deus está dizendo, não dá para ficar insensível no vale. Não dá para vir na casa do Senhor e não sentir nada. Não dá para sentar no culto e não sentir a presença dele. Glória a Deus. Aleluia. A irmã canta, o irmão dá glória e você assim, eu não estou sentindo nada, não tem nervo. Eita. Está faltando nervo espiritual. Aleluia. Glória a Jesus. Sabe por que tem aquele muito bom que fulano sente, ciclano? Às vezes eu ficava intrigado, não tinha no mesmo banco, dois crentes, um que chorava e o outro ficava assim, ó. O que está acontecendo? E eu ficava me perguntando, Jesus, não é porque no mesmo banco, no mesmo culto, na mesma pregação, no mesmo ambiente, do mesmo jeito. Tem gente que sente, tem gente que não sente. Sabe qual é o problema? É que tem gente que tem sensibilidade, nervo espiritual. Eita glória. Aleluia. E tem gente que é osso, não sente nada. Ei, Jesus. Às vezes Deus nos leva para o vale, para que voltamos a sentir a presença dele mais de perto. Glória a Deus. Aleluia. Não adianta ter estrutura se não tiver sensibilidade. Sabe o que é nervo espiritual? É quando você passa na rua e não ignora mais o mendigo. Isso é nervo espiritual. Eita Jesus. Não, tu está achando que o nervo espiritual é só no culto, É verdade. no red fly, no glória, no manto, no terra, na marcha, no guerreiro. Não é não. Sensibilidade espiritual é muito mais do que eu falar em língua. Sensibilidade espiritual é eu falar a língua daquele que está necessitado lá fora. Oh, glória, aleluia, Jesus. Que Deus nos dê sensibilidade espiritual para ajudar o órfão, a Em viúva, nome de Jesus. para que a nossa vida possa ser muito além da cerca dos nossos olhos. Glória a Jesus. Que a nossa vida espiritual, os nossos nervos espirituais estejam sensíveis para a necessidade do outro, Aleluia. para o ajudar do outro, Glória a Deus. para o aconselhar, o agasalhar, o ajudar, o auxiliar de alguém que está do nosso lado e que precisamos ter sensibilidade para entender o toque de quem precisa. Glória a Deus. E eis que vieram nervos sobre eles e cresceu a carne. Diga comigo, carne. Carne fala de músculo, irmão. O músculo, ele vai ter tendão,
ele vai ter corpo muscular, vai ter miótomos, vai ter fibras musculares. Tiago, e do que fala o músculo? O músculo fala de força. Diga assim, todo mundo comigo, faça assim com o braço, faça assim, estica aqui do lado. Agora faz força e faz assim. Tá forte, irmão? Tá forte. Músculo fala de força. Deixa eu, irmão, estou com vontade. Deixa eu dar um glória aqui, um glória com vocês. Levante a mão para receber esta palavra que eu vou liberar. Deus nesta noite está pegando o fraco e está dando força ao cansado. Quem pode dar glória? Glória a Deus. Tiago, como é que Deus traz força para nós no processo? Porque no casulo, a borboleta não se precisa de um milagre, se precisa de um processo. Glória a Deus. Eu vou repetir. Do casulo para a borboleta não se precisa de um milagre, se precisa de um processo. Talvez o que você está vivendo agora não é de um milagre, é de passar por um processo que você precisa. Mas eu vou correr, eu quero chegar aqui. O texto diz, deixa eu voltar no texto. Vieram nervos, carne, e estendeu-se a pele. Diga pele. Pele fala de revestimento. A nossa pele tem 3 camadas: a derme, a epiderme e a hipoderme. São 3 camadas que formam a pele. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Órgão de revestimento. Aleluia. Tiago, para que serve a pele? A pele serve para nos proteger das toxinas, das bactérias e das perdas de líquidos exageradas. Quando vem uma bactéria que vem na pele, ela só não entra para a sua corrente sanguínea, porque tem a pele que protege. Até hoje. O diabo enviou N bactérias para parar a sua circulação, para parar os seus batimentos cardíacos. Mas Deus te revestiu pela pele da graça. E diz: o diabo não vai encostar. O diabo não vai acabar com a tua casa, com a tua família, com o teu casamento, com o teu ministério, com a tua vida. Deus está lhe revestindo de pele de graça, de pele de graça, de pele de graça. Só quem recebe esta palavra. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, te condenando, não prosperará. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus. Nervo, músculo, pele, mas faltava-lhes o Espírito. Então disse ao profeta: profetiza, enviarei o Espírito dos 4 cantos e dos 4 ventos. E o Espírito foi soprado. Porque não adianta você ter nervo, carne, pele, osso, se não tiver vida. Eu conheço muita gente que tem tudo, irmão, mas não tem vida na vida. Cuidado. Lá em Apocalipse, Jesus disse numa igreja que tinha tudo, mas não tinha o Espírito. Tem nome que está vivo, mas está morto. É quem anda, irmão, mas está morto. É quem come, mas está desnutrido. É quem dorme, mas está cansado. Aleluia, Jesus. É quem vive, mas não tem vida. Um dos maiores segredos da vida é você não viver como se estivesse morto. O Espírito só é soprado quando o corpo está pronto. Porque antes de Deus trazer um avivamento, Ele traz um alinhamento. E eu termino dizendo: quem sabe o diabo pensou que te mataria no vale da alma e no vale dos ossos. Mas sairemos do outro lado como um exército
força, com sensibilidade e com vida no Espírito. Se coloque sobre os seus pés. Você sai daqui edificado. E vou falar para o pastor de vocês me convidar mais. Fala para a pastora de vocês, aqui são pastora. Eu gosto de vir aqui. É bom estar aqui, é bom ouvir a palavra de Deus. Não perca culto não, não perca não. Vem todos os cultos, se o pastor falar que tem culto todo dia, vem todo dia. Já, mas eu estou cansado, vem, não vem cansado mesmo. Já que eu estou com sono, vem com sono, irmão. Já que eu estou venha com fome mesmo, depois você janta. Mas não perca o culto não. O culto é tão bom. Se eu pudesse, e não tinha fase da minha vida que eu ia na semana, 7 dias, eu ia umas 15 vezes para a igreja. Todo dia era certeza, mas tinha dia que eu ia 2, 3 vezes no mês. Porque culto é bom demais. Não tem nada melhor do que a gente vir aqui e entregar para ele exclusivamente 2, 1h30 de culto. Coisa boa, irmão. Coisa boa é servir ele. Tu podia estar aí escravizada pelo álcool, pelas drogas. Tu podia estar presa, endemoniada, ser escravo, capaz do inferno. Mas nós somos libertos. Libertos para adorar, para buscar, para receber a tua palavra, para aprender mais com o pastor deles. Que Deus seja louvado por trazer esse casal para nos ensinar aqui nesta casa. Que privilégio não é aprendermos com o nosso pastor, com a nossa pastora, com a família pastoral. Não perca isso não, irmão. Ter um casal como esse aqui na igreja é para poucos. Vocês estão sendo agraciados, pastor Samuel, pastor Jânio, é uma bênção. Quando falou que ia mudar, irmão, eu fiquei lá em casa assim, Jesus, quem vai? Jesus, pelo amor de Deus, quem vai? E quando falaram o nome deles, eu falei, Jesus, tu tem o controle do negócio mesmo. Glória a Deus. Eu não pensei, não precisa, não. Mas o Senhor já tinha esquematizado. Feche os seus olhos. Senhor Deus, autor da nossa vida, responsável pelo sopro do Espírito em nossas narinas, te louvamos porque tu és Deus, tu és grande, tu és poderoso, tu és o Deus que nos faz andar no meio de paz. Te louvamos porque tu és grande, poderoso, exaltado. Nós te amamos, Senhor. Obrigado por tua palavra, que nos ensina, que nos exorta, que nos aviva, que nos alinha. Te agradecemos. Te agradecemos porque tu és maravilhoso. Te louvamos porque tu tens cuidado de nós e o Senhor é fiel em nossas vidas. Te agradeço por tudo, não somente hoje, mas para sempre. Que essa noite de descanso seja um descanso alvissareiro para o teu povo. Que amanhã venhamos viver uma sexta-feira, se o Senhor não voltar a esse extraordinário. Tem culto de jovens, Jesus, abençoe o culto de jovens. Abençoe o final de semana. Abençoe o nosso pastor que está pregando. Continue usando o nosso pastor, pastor Denis. Continue usando a nossa pastora, essa família, Senhor, para nos abençoar e que eles sejam abençoados retribuos em nome de Jesus. E a igreja diga